Ilustres amigos do canal, tudo bem? Quais foram as melhores aplicações financeiras, tanto na renda fixa quanto na renda variável em 2020 e qual é o cenário econômico financeiro para 2021? Vininvest, o seu canal que te ensina a economizar e a obter informações financeiras para melhor investimento no ano de 2021. Quero trazer aqui para vocês duas matérias da Infomoney recém-lançadas, uma que traz a retrospectiva de 2020 e a outra de 6 informações financeiras que você precisa saber para 2021. Essas informações são importantes para que você possa verificar o passado, como que foi o passado e como poderá ser o futuro do ponto de vista de investimentos. Se você não é inscrito no nosso canal, clique aí no sininho inscrever-se e na sequência ative o sino de notificações para que você receba automaticamente a notificação de cada um dos nossos vídeos. Eu começo com essa notícia. Investimentos globais ligados pelas gigantes de tecnologia e o dólar despontam na frente, mas renda fixa também trouxe ganhos acima do CDI. Vamos a um resumo da notícia e já vamos apresentar logo um quadro para que você entenda melhor. O ano de 2020 vai ficar marcado por uma combinação de dias de forte estresse no mercado. Realmente, meus amigos, março de 2020, no período do carnaval, o crash da bolsa registrou realmente esse estresse no mercado. Mas diante de todas as incertezas trazidas pela economia, com outros de empolgação latente dos investidores, empolgados com a liquidez abundante, meus amigos, a recuperação, principalmente do mercado acionário, foi muito em razão da liquidez, ou seja, da impressão de dinheiro abundante a nível mundial, não só no Brasil, mas em todo o mundo, associado aos juros baixos e as notícias relacionadas à vacina fizeram rapidamente o mercado se recuperar. Nesse ambiente, os investimentos globais, notadamente das empresas de tecnologia, vamos ver a Nasdaq, que mais se apropriaram do aumento forçado dos hábitos digitais, bem como do dólar e do ouro, os principais portos seguros em momento de crise, foram os grandes catalisadores da demanda dos investidores, seja na paura, seja na euforia, meus amigos. E vamos sem enrolação, direto ao quadro que a matéria traz sobre os investimentos mais rentáveis, tanto na renda fixa, que é o primeiro quadro, quanto na renda variável. Na renda fixa, vocês podem verificar aqui que o que mais rendeu foi o IRFM. É então um índice formado então por títulos pré-fixados, meus amigos. Ou seja, esse foi o tipo de renda fixa que mais trouxe retorno esse ano, 6,68%. Veja que a CDI, que é a referência do mercado, ficou em 2,75%. Estamos falando aqui de um valor mais que o dobro da CDI. A poupança rendeu quanto? 2,11%. Se você gosta da poupança e ainda está nela, eu vou deixar um card aqui no alto desse vídeo com alternativas de investimento para que você analise melhor as informações e veja que tem alternativas melhores, tanto em rentabilidade, quanto também em segurança e também proporcionalmente em liquidez. Avalie, na poupança você está perdendo dinheiro. Além disso, o IMAB-B, que é então um índice relacionado então aos títulos do Tesouro do IPCA+, ou seja, os títulos de inflação, também renderam 6,34%. Ou seja, esses foram os campeões da renda fixa. Na renda variável, o que nós tivemos? Vamos olhar de baixo para cima. Primeiro, o campeão disparado é o Bitcoin. Já venho falando do Bitcoin nesse canal há alguns meses. E por que o Bitcoin continua subindo? Se você quer entender um pouco mais sobre o Bitcoin, vou deixar também aqui um outro card aqui no alto. É só você clicar para você entender por que o Bitcoin deve continuar subindo. Além disso, quem foi o segundo colocado? O ouro, 56% aproximadamente, meus amigos. Depois do ouro, nós tivemos o dólar, ou seja, nós tivemos o real desvalorizando quase 30%. E aí nós entramos então no mercado acionário, a Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, 43%. Tivemos também o SP500, a tradicional bolsa americana, com 15%. E vamos aqui olhar mais para cima o Ibovespa, a bolsa brasileira, que por ter subido 9,30% em dezembro, ficou positiva no ano de 2020. Mesmo tendo caído quase 50% lá no mês de março, ela se recuperou. Esse então
é a rentabilidade, tanto da renda fixa quanto da renda variável. Mas o que esperar para o ano de 2021? Vem uma segunda matéria, 6 coisas que você deveria esperar para o Brasil em 2021. Ainda que as coisas estejam turvas em relação à vacina, sim, meus amigos, acompanhe as notícias, novas cepas, muita indefinição, há uma série de tendências já claras para 2021. Essas são as que você deveria ficar de olho e vamos a ela, segundo esse analista da Infomoney. O país deve gerar mais empregos, mas o desemprego pode subir. Pode parecer contraintuitivo, mas não é. A retomada econômica que está se desenhando nos últimos meses e que se espera seja ampliada no começo do ano deve pressionar o desemprego, ajudando a aumentar o índice. Não entendeu? Há as razões para isso, porém não são difíceis de se entender. Isso ocorre porque desemprego, na visão do IBGE, significa pessoas que estão procurando emprego e não encontram. Com uma geração maior de empregos, pessoas que antes haviam desistido de procurar um emprego voltam ao mercado. Ou seja, elas voltam para a estatística, ajudando assim a aumentar o número de desempregados. Então podemos ter esse cenário: mais empregos, mas ao mesmo tempo o desemprego começando a subir, porque essas pessoas vão voltar a procurar e entram então na estatística. Fim do auxílio emergencial deve expor os contrastes de quem perdeu renda. Ao custo de 321 bilhões, o auxílio emergencial foi um aumento, um experimento sem escala na história brasileira. Eu diria que na história mundial, meus amigos. Trata-se de um valor equivalente a 10 anos de Bolsa Família e que em uma tacada reduziu a pobreza do país em 23%. Os números positivos em meio à crise sanitária e econômica são infelizmente insustentáveis no orçamento brasileiro. E aí, a matéria vem dizendo que há duas alternativas. Sustentar um gasto da magnitude tornaria inviável financiar o próprio governo, expondo algo que se torna difícil: a dificuldade em financiar a dívida pública. Se a dificuldade persistir, o país teria 2 cenários possíveis. Muita atenção! Se você está fazendo alguma coisa, fique atento agora. Aumento da taxa de juros, que acentuaria a crise e dificultaria a retomada econômica, ou autorizar o Banco Central a financiar o governo. O que é financiar o governo, meus amigos? Imprimir dinheiro, meus amigos. Ou seja, se nós tivermos qualquer outra crise, qualquer outro problema nesse ano, o Banco Central talvez teria que ou aumentar os juros ou então imprimir dinheiro. Neste segundo cenário de impressão de dinheiro, a consequência é óbvia e conhecida: inflação. O primeiro, perda de renda contínua. Meus amigos, impressão de dinheiro vai fazer com que os investidores comecem a se arriscar ainda mais na renda variável, trazendo então uma possibilidade maior de retorno, ainda que o risco também seja maior. Vamos então agora para a terceira notícia. A economia não vai voltar 100% em 2021, mas a bolsa pode seguir bombando. O que ele quer dizer com esse tipo de informação? Nunca antes o mundo teve tanto dinheiro circulando a um custo tão baixo. A taxa de juros é 2%, então o custo para se pegar o empréstimo é baixíssimo. E nada espantoso. Afinal, os bancos centrais imprimiram uma quantidade colossal de grana neste ano. Estima-se que 22 de cada 100 dólares criados tenham sido criados esse ano. Meus amigos, desde 1917, nos últimos 100 anos, 22% teria sido jorrado nesse ano. Isso faz com que as pessoas e as empresas comecem a correr mais riscos, colocando dinheiro então na renda variável. Vamos então para a quarta e penúltima notícia. As privatizações devem ganhar ritmo. Aqui traz uma informação sobre o interesse do governo de tentar realmente acelerar as privatizações em 2021, o que depende em parte sobre os acordos que o governo vai fazer com o Congresso e principalmente sobre a presidência da Câmara, que começa a votação no início desse ano. A última notícia: inflação ainda preocupa. Você já deve ter sentido no bolso, no supermercado, quando vai fazer compra. Pão é trigo e trigo é dólar. O que essa notícia quer dizer, meu amigo? Muitas das coisas que você consome são commodities. Então, por exemplo, trigo, nós podemos citar também feijão, arroz, café, tudo isso é cotado em dólar. E como o dólar subiu, aconteceu então que as exportações aumentaram, reduzindo a quantidade de produtos no Brasil. E quando você reduz a quantidade, mas tem muita gente comprando, o preço vai nas alturas. E aí nós tivemos a inflação. A despeito disso, a inflação deu uma acelerada nesse final do ano. Se em junho, no auge da pandemia, a projeção é de 1 a 2%, nós devemos fechar em 4,5%. 4,5%, só que a inflação de alimentos, meus amigos, é 15%.
Já em 2021, a expectativa é que cheguemos a 6,5% de junho a junho. 6,5%. Estamos falando de quase um aumento de 50% em relação ao período anterior. Meus amigos, esse é o cenário que nós temos então para 2021. Se isso acontecer realmente, se esse cenário se concretizar, ou seja, continuarmos então com a taxa de juros baixa, as empresas então e as pessoas podendo tomar empréstimos a baixos valores, a tendência é que investimentos em renda variável, em particular aí as ações e em ouro e também em Bitcoin, continuem a acelerar. Eu te convido novamente para você dar o like no nosso vídeo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Eu desejo que você esteja sempre na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e avalie muito esse cenário para 2021, para que faça investimentos cada vez mais racionais. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.